Em 24 de agosto de 1954, um homem entrou em seu quarto no Palácio do Catete e se suicidou. Disparou um tiro no coração. Uma morte que ecoaria através da história brasileira para sempre. O homem era Getúlio Dornelles Vargas, o presidente do Brasil. Um homem que havia governado o país por 15 anos em sua primeira era de poder. Um homem que havia se tornado praticamente um déspota. Um homem que havia transformado o Brasil em sua própria imagem. E quando Getúlio se matou, deixou para trás uma carta. Uma carta que dizia que havia dado tudo pela nação. Que havia lutado contra a exploração. Que havia morrido pelo povo. Era mentira. Era propaganda. Era o último ato de manipulação de um homem que havia passado vida inteira manipulando. Porque a verdade é que Getúlio Vargas não morreu por causa do povo. Getúlio Vargas morreu porque havia falido o Brasil. 2 vezes. Havia destruído a economia. Havia dissipado recursos. Havia criado dívida. Havia criado inflação. Havia criado estruturas de poder que manteriam o Brasil preso em ciclo de dependência. E quando a realidade finalmente o alcançou, quando não conseguiu mais manipular, quando não conseguiu mais esconder os números, Getúlio simplesmente desistiu. Matou-se. Deixou o país em caos. E se transformou em mártir. Este é o vídeo que expõe a verdade sobre Getúlio Vargas. A verdade perturbadora sobre como um homem destruiu nação 2 vezes e foi reverenciado por isso. Vamos começar em 1930. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Chegou através de golpe. Um golpe que derrubou a República Velha. Uma república que havia existido desde 1889. Uma república que tinha suas próprias estruturas de poder. E Getúlio, através de conspiração e violência, tomou aquele poder. E quando tomou, prometeu transformação. Prometeu que faria diferente. Prometeu que governaria para o povo. Prometeu modernização. Prometeu desenvolvimento. Prometeu libertação das velhas elites. E durante seus primeiros anos, Getúlio realmente mudou coisas. Criou o Ministério do Trabalho. Criou legislação trabalhista. Criou sindicatos. Criou estrutura de bem-estar social. Criou coisas que melhoravam vidas de trabalhadores. Criou coisas que pareciam progressistas. E o povo, que havia sido negligenciado pela República Velha, que havia sido explorado pelas oligarquias regionais, que havia sido deixado na pobreza, simplesmente amou. Simplesmente amou Getúlio. Porque Getúlio parecia se importar. Getúlio parecia estar do lado deles. Getúlio parecia ser diferente das velhas elites que os havia explorado. Mas havia preço. Havia preço enorme por aquelas políticas. Porque as políticas que Getúlio implementou, as políticas que pareciam progressistas, que pareciam beneficiar trabalhadores, eram na verdade armas de controle. Eram forma de domesticar a população. Eram forma de criar dependência. Porque enquanto Getúlio dava benefícios, enquanto criava estrutura de bem-estar, enquanto criava sindicatos, era Getúlio que controlava tudo. Era Getúlio que decidia quais sindicatos eram permitidos. Era Getúlio que decidia quais greves eram permitidas. Era Getúlio que decidia quanto benefício seria dado. Era Getúlio no centro, controlando todas as cordas, manipulando população através de promessas e benefícios. E isso foi genial. Foi absolutamente genial. Porque Getúlio criou o sistema de dependência onde população o amava enquanto ele os controlava. Onde população o reverenciava enquanto ele os explorava. Onde população pensava que estavam sendo ajudados quando na verdade estavam sendo domesticados. E porque população o amava, porque lhe davam apoio político, Getúlio conseguia fazer qualquer coisa. Conseguia centralizar poder. Conseguia eliminar oposição. Conseguia transformar Brasil em autocracia. E em 1937, Getúlio fez o que planejava fazer desde o início. Dissolveu o Congresso. Eliminou democracia. Instaurou uma ditadura. Uma ditadura que chamava a si mesma de Estado Novo. Uma ditadura que prometia ser benevolente. Uma ditadura que prometia ser para o bem do povo. Mas era simplesmente ditadura.
Poder absoluto concentrado em Getúlio. Oposição silenciada. Liberdade eliminada. Democracia morta. E enquanto Getúlio concentrava poder político, enquanto eliminava oposição, enquanto criava estrutura de controle, havia algo acontecendo economicamente que ninguém realmente percebia. Estava sendo criada a base para colapso econômico futuro. Estava sendo construído o castelo de cartas que eventualmente desabaria. Vejam bem, para manter seu sistema de dependência, para manter população feliz, para manter lealdade, Getúlio tinha que gastar. Tinha que criar projetos. Tinha que dar benefícios. Tinha que construir coisas. Tinha que fazer população ver que seu governo estava fazendo algo. E então Getúlio gastava. Gastava em projetos de infraestrutura. Gastava em criação de empregos públicos. Gastava em benefícios sociais. Gastava em tudo. Gastava como se dinheiro não tivesse fim. Gastava como se houvesse fonte infinita de recursos. Mas havia um problema. O Brasil não tinha recursos infinitos. O Brasil era nação agrária com economia relativamente simples. Exportava café. Exportava alguns produtos agrícolas. Tinha algumas indústrias. Mas não tinha capacidade de gerar renda que Getúlio estava gastando. E então, para financiar seus gastos, para pagar seus projetos, para manter sua máquina de controle funcionando, Getúlio fazia o que qualquer governo falido faz. Imprimia dinheiro. Imprimia dinheiro que não tinha respaldo. Imprimia dinheiro para pagar contas que não conseguia pagar. E quando você imprime dinheiro sem respaldo, sem produção real, sem geração de riqueza, você cria inflação. Cria inevitavelmente. E entre 1930 e 1945, enquanto Getúlio governava, enquanto criava seu sistema de dependência, enquanto eliminava oposição, enquanto concentrava poder, estava criando inflação crônica. Estava degradando moeda. Estava destruindo capacidade de poupança da população. Estava criando desigualdade cada vez maior. Estava criando estrutura que beneficiava seus aliados e amigos e prejudicava a população comum. E então, em 1945, após 15 anos no poder, após ter transformado o Brasil em sua propriedade pessoal, após ter destruído democracia, após ter criado máquina de controle, Getúlio foi finalmente derrubado. Foi forçado a se afastar. Não porque a população se rebelou. Não porque houve revolução. Foi porque militares, seus próprios militares, aqueles que havia cultivado, aqueles que havia treinado, aqueles que havia feito parte de seu sistema, se viraram contra ele. E simplesmente o derrubaram. Disseram que ele tinha que sair. E ele saiu. Saiu do poder. Mas não saiu da vida pública. Desapareceu. Ficou em campo. Ficou observando. Ficou aguardando oportunidade para retornar. E a oportunidade veio. Porque os governos que seguiram Getúlio, enquanto tentavam governar de forma mais democrática, enquanto tentavam reverter algumas das coisas que Getúlio tinha feito, não conseguiram lidar com a estrutura que Getúlio tinha deixado. Não conseguiram lidar com sindicatos que Getúlio tinha criado. Não conseguiram lidar com população que havia sido educada a esperar tudo de governo. Não conseguiram lidar com máquina administrativa que Getúlio tinha construído. E lentamente, a população começou a sentir saudades de Getúlio. Começou a pensar que talvez Getúlio fosse melhor. Começou a votar para trazer Getúlio de volta. E em 1950, Getúlio voltou. Voltou através de eleições democráticas. Voltou porque a população votou nele. Voltou porque a população, esquecendo dos horrores da ditadura, esquecendo da repressão, esquecendo do controle, lembrava apenas dos benefícios, apenas das promessas, apenas da sensação de que o governo se importava. E quando Getúlio voltou, tudo piorou. Porque dessa vez não havia ilusão de que era novo. Dessa vez a população sabia o que podia esperar. Dessa vez não havia tempo para consolidar poder lentamente. Dessa vez Getúlio precisava agir rápido. Precisava recriar sua máquina de controle rapidamente. Precisava ganhar apoio rapidamente. Precisava gastar rapidamente. E então Getúlio repetiu a história. Repetiu tudo o que havia feito na Primeira Era.
Novamente gastou. Novamente imprimiu dinheiro. Novamente criou inflação. Novamente expandiu máquina estatal. Novamente criou dependência. Novamente centralizou poder. Mas dessa vez havia complicação. Dessa vez havia dívida deixada do período anterior. Dessa vez havia inflação já presente. Dessa vez havia estrutura econômica mais deteriorada. E então, quando Getúlio repetiu as mesmas políticas, o resultado foi exponencialmente pior. O resultado foi caos econômico. O resultado foi desintegração fiscal. O resultado foi sistema que ia entrar em colapso. E entre 1950 e 1954, enquanto Getúlio estava novamente no poder, havia guerra política feroz. Havia facções tentando derrubá-lo. Havia militares ameaçando o golpe. Havia elites econômicas tentando limitar seu poder. Havia classe trabalhadora que o apoiava, mas que estava sofrendo efeitos de inflação galopante. E Getúlio estava sendo espremido de todos os lados. Estava sendo atacado. Estava perdendo apoio. Estava perdendo capacidade de manipular. E então, em agosto de 1954, enfrentando pressão de todos os lados, enfrentando economia em ruínas, enfrentando verdade de que sua máquina de controle estava finalmente colapsando, enfrentando realidade de que não conseguiria mais manipular seu caminho através da crise, Getúlio fez o que muitos líderes fracassados fazem. Deu um jeito de sair do cenário de forma que o transformasse em mártir. Matou-se. E deixou carta onde dizia que havia dado tudo pelo povo, que havia morrido pelas pessoas. E o povo acreditou. O povo acreditou que havia morrido por eles. Esqueceram dos horrores. Esqueceram da repressão. Esqueceram da inflação que ele havia criado. Esqueceram da manipulação. Esqueceram de tudo. Lembraram apenas de benefícios. Lembraram apenas de promessas. Lembraram apenas de sensação de que havia alguém no poder que se importava. E transformaram Getúlio em santo. Transformaram em mártir. Transformaram em herói. E essa é a verdade perturbadora sobre Getúlio Vargas. Porque Getúlio não morreu pelas pessoas. Getúlio morreu porque havia destruído o país 2 vezes e não conseguia lidar com consequências. Getúlio morreu porque o sistema que havia construído havia colapsado. Getúlio morreu porque manipulação não era mais suficiente. Getúlio morreu porque a realidade econômica havia alcançado. Getúlio morreu porque não conseguia mais contar mentiras. Mas ao se matar, ao deixar carta tocante, ao se transformar em mártir, Getúlio fez algo extraordinário. Conseguiu reescrever história. Conseguiu transformar colapso econômico em sacrifício heróico. Conseguiu transformar morte de desesperado em morte de mártir. Conseguiu fazer população chorar por alguém que havia os explorado. E conseguiu, mesmo morto, manter controle da narrativa. Porque vejam bem, depois da morte de Getúlio, estrutura que havia deixado permaneceu. Permaneceu infraestrutura de sindicatos dependentes. Permaneceu população educada a esperar tudo de governo. Permaneceu sistema de corrupção que havia construído. Permaneceu ideologia de que líder forte era necessário. Permaneceu legado de que manipulação era aceitável se feita em nome do povo. E tudo aquilo continuou determinando política brasileira por décadas. Continuou fazendo o Brasil repetir os mesmos erros. Continuou mantendo o Brasil preso em ciclos de dependência. E é por isso que é tão importante compreender verdade sobre Getúlio. Não é porque Getúlio foi pior que outros líderes. Muitos líderes foram mais brutais. Muitos foram mais malignos. Mas Getúlio foi especial porque conseguiu fazer povo amá-lo enquanto o explorava. Conseguiu fazer população apoiá-lo enquanto os controlava. Conseguiu fazer nação inteira dançar conforme suas ordens enquanto lhes dava a ilusão de liberdade. Conseguiu ser tirano disfarçado de protetor. E então, quando Getúlio finalmente colapsou, quando o sistema finalmente desabou, a população não culpou Getúlio. Culpou quem veio depois. Culpou circunstâncias. Culpou o mundo. Culpou qualquer coisa menos o homem que havia causado o caos. Porque Getúlio havia feito seu trabalho de propaganda tão bem que conseguiu reescrever sua própria história mesmo enquanto mentia sobre números.
Conseguiu transformar colapso em martírio. Conseguiu transformar falha em sacrifício. E o Brasil, desde então, nunca realmente compreendeu a verdade. Nunca realmente analisou cuidadosamente os números. Nunca realmente entendeu quanto Getúlio havia destruído. Porque Getúlio havia criado narrativa tão forte, havia deixado legado tão profundo, havia implantado estrutura de dependência tão bem-sucedida, que Brasil continue repetindo os mesmos erros. Continue buscando Getúlio. Continue procurando por homem forte que o protegeria. Continue confiando em populistas que prometem benefícios mas que destroem economicamente. Porque essa é a verdadeira lição de Getúlio. A verdadeira lição não é sobre economia. É sobre poder de propaganda. É sobre poder de líder carismático que consegue fazer população acreditar em mentira. É sobre como o sistema de controle pode ser construído através de aparentes benefícios. É sobre como manipulação pode ser tão completa que população não consegue ver está sendo explorada. É sobre como o colapso pode ser reescrito como sacrifício. E o Brasil carrega cicatrizes de Getúlio até hoje. Carrega a estrutura de sindicatos dependentes que criou. Carrega a ideologia de que governo deve ser pai providencial. Carrega a expectativa de que líder forte é necessário. Carrega a crença de que populismo é política. Carrega trauma de ser controlado enquanto se acha livre. Carrega legado de que mentira bem contada é melhor que verdade desconfortável. Porque quando você olha para a história depois de Getúlio, quando você vê golpes repetidos, quando você vê crises econômicas repetidas, quando você vê populistas repetidos, quando você vê brasileiro procurando por novo Getúlio, você compreende que Getúlio venceu. Mesmo morto. Mesmo derrotado. Mesmo falido. Getúlio venceu porque conseguiu fazer Brasil perpetuar estrutura que havia criado. Conseguiu fazer Brasil repetir ciclos que havia estabelecido. Conseguiu fazer Brasil permanecer preso em dependência que havia construído. E essa é a verdade perturbadora sobre Getúlio Vargas. Não é que fosse vilão singular que destruiu o Brasil. É que foi tão bem sucedido em criar sistema de controle e propaganda que Brasil continuou servindo ao sistema mesmo depois de Getúlio morrer. Brasil continuou buscando Getúlio em outros líderes. Brasil continuou esperando que algum próximo Getúlio viria salvá-lo. Brasil continuou acreditando em mentiras porque Getúlio havia ensinado que verdade não era importante. O que importava era como você fazia história parecer. E Getúlio foi mestre naquela arte. Porque vejam bem, se Getúlio fosse simplesmente tirano brutal, se fosse simplesmente homem mau que roubava riqueza, população teria se revoltado. População não tolera tirania óbvia. Mas Getúlio não era tirano óbvio. Getúlio era tirano que prometia. Tirano que dava. Tirano que criava estrutura que fazia a população acreditar que estava sendo ajudada enquanto estava sendo controlada. E essa é a forma mais perigosa de tirania. Porque é tirania que população ama. É opressão que população apoia. É controle que população escolhe porque acredita que está sendo beneficiada. E então Getúlio destruiu o Brasil 2 vezes. Primeira vez durante seus 15 anos iniciais quando criou estrutura de dependência, quando imprimiu dinheiro, quando criou inflação, quando centralizou poder. Segunda vez quando voltou e repetiu tudo. 2 vezes. 2 eras de destruição econômica. 2 períodos de degradação da moeda. 2 momentos de criação de dívida. 2 ocasiões em que Brasil foi colocado em trajetória de declínio relativo. Mas por que Getúlio foi tão bem sucedido em propaganda? Porque conseguiu transformar fracasso em martírio, porque conseguiu reescrever narrativa mesmo enquanto mentia sobre números, Brasil nunca realmente compreendeu. Brasil nunca realmente viu 2 colapsos. Brasil apenas viu 2 períodos em que homem forte protegia povo. E então Brasil continua procurando o próximo Getúlio. Continua esperando o próximo Salvador. Continua caindo no mesmo padrão de crença em populistas que prometem mais do que conseguem entregar. E é por isso que Getúlio Vargas é tão importante historicamente. Não porque foi único, mas porque foi bem-sucedido. Bem-sucedido em ser tirano que população ama. Bem-sucedido em ser explorador que é visto como protetor. Bem-sucedido em ser destruidor que é visto como construtor.
bem-sucedido em fazer mentira parecer verdade. E bem-sucedido em deixar legado que Brasil continua repetindo décadas depois de sua morte. E então essa é a história de Getúlio Vargas. Não é história de herói. É história de homem que destruiu a economia 2 vezes e foi canonizado por isso. É história de manipulação bem-sucedida. É história de propaganda que funcionou. É história de populismo que cativou nação inteira. É história que Brasil precisa confrontar para finalmente escapar do ciclo que Getúlio criou. Mas que Brasil provavelmente nunca confrontará. Porque confrontar significaria admitir que aquele que venera como herói era na verdade explorador. E nações raramente conseguem fazer isso. Nações preferem suas mentiras. Nações preferem seus heróis mesmo que aqueles heróis as tenham destruído.